Atualmente, o futebol é apontado como uma atividade de trabalho altamente lucrativa, pois desenvolveu um segmento de comercialização de jogadores e bons patrocínios. Mas, após conflitos na esfera jurídica, leis específicas e a própria Constituição Federal, surgiram os direitos dos atletas. Neste vídeo, você vai conhecer os principais direitos trabalhistas que protegem os atletas profissionais de futebol. Em primeiro lugar, é preciso entender quais são as características do contrato de trabalho do jogador de futebol. A lei determina que o atleta profissional é aquele que pratica qualquer atividade esportiva como carreira, fazendo dela sua fonte de sobrevivência. Portanto, a atuação do atleta profissional é firmada pelo contrato de trabalho acordado entre o empregador, ou seja, a entidade desportiva, e o empregado, ou melhor, o atleta. Nesse caso, tendo uma remuneração e uma jornada de trabalho pré-estabelecidos. Agora você vai conhecer os direitos trabalhistas do jogador de futebol. Primeiro, a carteira de trabalho. A assinatura da carteira de trabalho passou a ser obrigatória a partir de fevereiro de 2018 para todos os clubes que queiram inscrever atletas em torneios. Essa imposição foi realizada pela CBF e atende a uma solicitação da Federação Nacional dos Atletas Profissionais de Futebol. O objetivo é garantir maior proteção ao atleta em caso de rescisão contratual, preservando os direitos trabalhistas do jogador de futebol, como por exemplo o FGTS, o INSS, as verbas rescisórias e outros direitos trabalhistas. Em segundo, a jornada de trabalho. No caso da jornada do atleta, existem controvérsias entre a lei específica e as demais normas jurídicas, mas entende-se que o trabalho não deve ser superior a 8 horas diárias ou 44 horas semanais. Deve-se ressaltar que a jurisdição brasileira entende que o acordo coletivo foge do contexto da profissão quando é firmada a redução de jornada ou a compensação em relação a treinamento. Até porque a equipe de atletas deve estar nos treinos, exceto quando em recuperação devido a uma lesão ou afastamento por má cooperação em equipe. Em terceiro, férias. Esse é o direito de descanso por 30 dias remunerados por ano, válido para todos os trabalhadores e também se aplica ao jogador de futebol. Quarto direito, a remuneração. A remuneração inclui o salário pago ao empregado em favor da prestação do serviço ao empregador. Em relação ao contrato do jogador de futebol, inclui as verbas pagas pelo clube ao atleta contratado devido ao desempenho no esporte, ou seja, dentro de campo. Outro ponto é que, conforme a Lei Pelé, o atleta profissional pode se recusar a competir por entidade de prática desportiva ou até mesmo participar de treinamentos quando seus salários, no todo ou em parte, estiverem atrasados em 2 meses ou mais. Além da remuneração dos clubes, devo destacar que, no Brasil, os atletas têm muito prestígio e normalmente são contratados para campanhas publicitárias remuneradas. Essas verbas são referentes ao direito de imagem e não são devidas pelo clube, mas pelas agências publicitárias, ou seja, é um valor por fora da atuação em campo. Quinto, os intervalos intrajornada e interjornada. Essa é uma questão debatida pelos juristas porque a legislação sobre o contrato de trabalho do atleta profissional de futebol não fala quanto aos intervalos. Diante disso, a legislação aplicada é a Consolidação das Leis de Trabalho, a CLT. A CLT afirma que o jogador de futebol profissional deve ter um intervalo de 15 minutos a cada 4 horas trabalhadas. Se trabalhar o total de 6 horas diárias, deverá ter no mínimo 1 hora de descanso. Em relação às partidas oficiais de futebol e aos campeonatos, como a Copa do Mundo, há controvérsias entre os doutrinadores, pois os jogos têm 2 períodos de 45 minutos com intervalo de 15 minutos entre eles. E nas competições, os jogadores ficam à disposição do clube. Sexto direito, a concentração. O entendimento que prevalece é que o tempo de concentração em campo não deve ultrapassar 3 dias por semana. Caso contrário, deve ser calculado como hora extra. Sétimo, as temporadas. A questão das temporadas são referentes aos meses à disposição do clube para a preparação, mas deve ser verificado conforme o contrato do atleta, se há cláusula referindo como hora extra ou não. Oitavo e último item, as lesões que assolam os jogadores de futebol. A profissão de atleta, devido à alta competitividade, exige condicionamento físico de recuperação rápida de lesões. Por essas particularidades, a legislação prevê a obrigatoriedade de contratação pelo clube de seguro de vida e de acidentes pessoais. Então, em caso de lesões, o atleta ou o beneficiário por ele indicado deve receber uma indenização mínima correspondente ao valor total anual da remuneração ajustada. Nesse caso, a entidade de prática desportiva também é responsável pelas despesas médico-hospitalares e de medicamentos necessários ao restabelecimento do atleta, enquanto a seguradora não
não fizer o pagamento da indenização. E, para todos esses direitos serem garantidos, é necessário o acompanhamento de um advogado, tanto na assinatura do contrato de trabalho, como no cumprimento pelo período em que estiver contratado. Você entendeu melhor quais são os direitos do jogador profissional de futebol? Tem alguma dúvida? Comente aqui para que eu possa te ajudar. E não se esqueça de se inscrever no canal e curtir e compartilhar este vídeo.